Vou pegar essa imagem, mas vai dar para a gente entender um pouco a ideia, né? O HTML, ele é o esqueleto do nosso projeto. O HTML, a gente vai só ah, colocar os blocos do que nós queremos fazer, né? Colocar o esqueleto, a estrutura do que nós pretendemos fazer. Então, o HTML serve para isso. O CSS é para dar um visual, para melhorar a aparência, né, do nosso projeto. Melhorar a aparência do nosso HTML. Deixar um HTML com cor, com visual mais bonito assim, né? E o JavaScript é o que a gente vai ver ainda para frente. O JavaScript é o que vai dar vida para o projeto, né? Vai dar ações para aquela estrutura que a gente está implementando, né? Então, HTML é o esqueleto, é o projeto em si, né? A estrutura, projeto não, a estrutura em si. O CSS é o que vai dar visual e o JavaScript é o que dá vida à nossa estrutura, né? O que vai dar ações, vai fazer movimentar aquilo que a gente deseja fazer, né? Por exemplo, no HTML a gente cria um botão, no CSS a gente implementa esse botão, coloca uma cor, coloca uma largura, coloca uma aparência mais bonita. E no JavaScript a gente vai colocar uma ação nesse botão, para quando a pessoa clicar nesse botão, aconteça alguma coisa na página, né, no projeto. Então, seria dessa forma aqui o CSS, o HTML, CSS e JavaScript, né? Pelo menos esse trio aqui. Dito isso, nós vamos entrar aqui na primeira aula de CSS. No primeiro ponto, a pergunta é: o que é CSS? Então, CSS é estilos para o HTML. Então, nós vimos aquela imagem lá, né? O HTML. Então, o CSS eu vou dar estilo, vou estilizar o meu HTML. E o CSS é uma sigla que significa Cascade Style Sheets, que se fosse traduzir ao pé da letra, seria cascata, estilo, folha. Então, aí seria, na tradução mesmo, seria folha de estilo em cascata. Folha, sheets, estilo, cascata. Folha de estilo em cascata. E o CSS é a apresentação visual para o cliente, né? Então, é o que o cliente vê. O HTML e o CSS é o que o cliente está vendo, né? Quando a gente abrir qualquer site, a gente vê o HTML e CSS ali, puro. Né? E aí o JavaScript é que vai por trás, é que dá ações ao, ao projeto, né? O CSS ele é composto por declarações. Declarações, o que seria isso? Declaração é um pedaço de código que irá ditar as propriedades e valores a serem aplicadas a um elemento. Por exemplo, então, declaração, isso aqui é uma declaração, isso aqui nós temos esse exemplo, aqui é uma declaração, e essa declaração vai ditar as propriedades e valores. Então, eu declarei aqui, o body, aqui é o meu elemento. Eu quero que no body, meu background, aqui é uma propriedade background, e aqui é o valor. Eu quero que meu background em body seja black, seja preto, né? O background do meu. Deixa eu ver, alguém está querendo entrar aqui? É o Josiane. Então, o background do meu body, ele deve ser preto. Eu quero que ele seja na cor preta, né? Então, aqui nós temos essa estrutura no CSS, né? De declarações. Eu estou declarando uma ação, ou o que eu espero que meu body, ou então um elemento do meu HTML aconteça, né? Cascata.
Cascata é quando há dois ou mais declarações, a última será mais relevante. Vamos pegar aqui um exemplo que fica bem melhor da gente compreender isso, né? Vamos pegar aqui mais na prática mesmo. Deixa eu só ver um site aqui, que eu já abri ele aqui uma vez. Nós estamos aqui. Pronto. Aqui fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo. Então, vamos criar aqui pegar aquele exemplo, né? Body. Aqui é um elemento, meu elemento body. Vou criar aqui o body. E vou fechar o body. Então, aqui estou no HTML, agora eu vou para o CSS. Então, o que eu faço? Eu quero que o meu elemento body, tá aqui body, vou ele. Pastor, seu microfone deu uma falhada agora. Não estou ouvindo. Tá ruim de ouvir, né? Voltou agora. Tá lento. Tá baixo ele? Agora tá bom. Não está saindo áudio agora. Ouvindo? Estão me ouvindo agora ou não? Sim. Certo. Não sei o que foi isso, não. Qualquer coisa eu vou deixar aqui já. Então, continuando aqui, onde a gente parou,
Pegando aquele exemplo lá, né? Aqui nós temos o elemento pare, a minha tag, né? Minha tag aqui que eu marquei. O CSS, e aí eu entro aqui no CSS e eu vou dar aqui fazer uma declaração para a esse elemento, né? Rosemary tem uma pergunta, é? Pastor, tem como aumentar o programa aí? Para ver melhor a letra? Melhorou? Melhorou agora. Uhum. Pronto. Então, aí, o que eu vou fazer? Vou dizer que o background do meu body, eu quero que ele seja vermelho. E aí, ele fica, o body, né? Ele fica todo vermelho. Se eu quiser que o meu background seja preto, é só mudar, né? Para preto. Preto. No CSS, basicamente, o que a gente vai precisar, o que a gente deve aprender são as propriedades. Veja que eu coloquei BA, ele já me trouxe algumas sugestões assim, de propriedades, né? Que poderia mexer aqui. Propriedades. Então, eu vou aqui no meu HTML, vou criar aqui uma tag, e a tag aqui que eu vou criar vai ser um H1. Vou colocar aqui, aula de CSS. Vou fechar meu H1. Aqui, aula de CSS. A minha propriedade está aqui. Desculpe. Meu elemento, minha tag H1 está aqui. Então, se eu quero chamar ela, se eu quero falar com ela, né? Eu vou colocar aqui H1. E eu vou dizer que a cor do meu H1 possa ser verde. Verde. Então, cada instrução que eu dou para o meu elemento, cada instrução, eu devo terminar a instrução com ponto e vírgula. Eu não posso terminar assim, não. Eu tenho que terminar sempre com ponto e vírgula. Então, a primeira instrução é essa aí. Eu quero diminuir o tamanho da minha fonte, tá? Essa fonte, o tamanho é o padrão para H1, mas eu quero que seja um pouco menor, por exemplo. Então, eu iria colocar o quê? Font size, tá vendo aqui? Font size, eu quero que ele seja de 50 pixels, por exemplo. Aí já aumentou. Pixel vamos dizer, a medida, né? O que a gente usa para medir aqui o tamanho, né? No português, pelo menos no Brasil, a gente usa metros e centímetros, e na computação a gente usa pixels para medir, né? Então, aqui seria 50 pixels. Então, isso aqui é uma declaração. E eu posso colocar várias declarações aqui dentro. Então, eu começo a minha declaração dizendo qual é o meu elemento. O elemento que eu quero mexer é esse aqui. Abro chave, fecho chave. Então, eu vou colocar aqui todas as minhas declarações, todas as minhas propriedades dentro dessa declaração. Sim, Neto, pode dizer. Como é que funciona a relação aí da font size com a tag H? Porque os dois têm a ver com o tamanho, né? Então, nesse caso aqui, eu só usei como exemplo, quando a gente coloca um H1, o correto não é mexer no tamanho dele. Se é um H1, ele deve ficar com o tamanho real do H1. Entendeu? Eu usei esse exemplo aqui de font size para H1 só como a título de exemplo, né? Mas se fosse isso no projeto mesmo, o H1 ele ia permanecer H1 com o tamanho real dele. Se eu quisesse que o H1 fosse menor,
eu iria colocar, em vez do H1, eu iria colocar um H2, por exemplo. Entendeu? Aqui. Se eu quisesse que fosse menor. Entendi. Mas aí sim, por exemplo, aí se eu uso aqui um P, que é um parágrafo, né? Isso é um parágrafo. E aí sim, eu posso colocar aqui no P, é correto eu colocar um tamanho para ele aqui. Posso colocar 20 pixels, alguma coisa assim. Você precisa desbloquear seu app antes. Tá sem áudio, pastor. Tá sem áudio, era? Sim, não Isso. dá para ouvir, não. Mas agora, melhorou ou não? Agora tá ótimo. Ah, que coisa estranha isso, hein? É, sim, o que é que eu estava falando? Um exemplo aqui que a gente deu seria sobre comentários, como fazer comentários. E o comentário, por exemplo, eu quero colocar aqui um font size. 50. Aqui é exemplo só. Mas não, esse font size aí está errado. Eu posso só comentar ele. Ele não vai refletir no meu código, né? Eu só comento a instrução dessa forma e ele não é refletida no meu código. Mas também eu posso usar comentários para eu... como é que eu posso dizer? Para não me atrapalhar na debugação. Sim, Neto, pode falar. Qual a necessidade, então, desse comentário ali se ele não vai funcionar? Então, o comentário ele vai servir para me dar... Para quando eu estiver escrevendo códigos, e vou fazer um comentário para eu conseguir me encontrar. Não, essa instrução aqui ela vai servir para isso. Essa instrução aqui vai servir para a tela, para a seção de menu ou para a seção de somente para me dar um norte, né, do que eu quando estiver olhando o código, eu saber o que cada coisa está fazendo aí, né? Por exemplo, geralmente eu vou começar uma sessão aqui, aí eu escrevo aqui sessão menu, por exemplo. E aí eu começo a colocar aqui embaixo. Aí eu terminei aqui, aí eu venho embaixo aqui, escrevo aqui, agora vai ser para o footer. Aí eu vou começar a escrever o CSS para o footer, né? Então seria só para fazer comentários no meu código para eu conseguir identificar, conseguir me encontrar quando eu estiver olhando o código, né? Porque se eu estiver escrevendo, tudo bem, eu sei o que está acontecendo, mas se for outra pessoa que escreveu, e aí se eu for dar alguma manutenção no código, então vou gastar mais tempo, né? Olhando, pesquisando, sabendo procurando saber onde é cada elemento, em qual página é, entendeu? Então, se já tiver algo marcado, se o código já tiver comentado, fica mais fácil para dar manutenção. A ideia seria essa, né? Entendeu?
Sim, essa parte aí sim. Uhum. Mas isso Não, aí, no caso, profissionalmente, ele é usado? é, É, no é caso, sim. pode usar, né? Uhum. Você Esse pode local que usar. você está editando aí, você trabalha com ele mesmo ou é só para esse momento da aula? Essa página aqui? Essa aí que você está, que tem separado. Você, de um lado você faz HTML, depois você faz CSS. Não, isso aqui é online. Isso aqui é só para dar aula mesmo. É. Você pode olhar isso aqui. É fronteditor.dev, o site. Entendeu? Posso Sim. colocar lá no curso lá. Eu usei isso aqui porque seria mais rápido de ver o resultado, né? Sim, Neto, mas também eu poderia usar no código. Se eu quisesse desfazer, se eu estou debugando o código, por exemplo, estou debugando o código e aí eu vi uma instrução aqui que não fazia sentido, né? Tava aqui, mas não era para estar. Aí, em vez de eu apagar ele, eu posso só comentar ele, posso só comentar aquela instrução e depois, se eu ver que realmente deve sair, eu tiro, né? Mas, a princípio, eu comento, depois eu posso apagar aquela instrução, porque não vai fazer mais sentido ela ficar nessa declaração aqui, né? Esse comentário pode ser usado tanto para HTML como para CSS. Não, o comentário de HTML é diferente. O comentário para HTML é dessa forma aqui. Então, sinal aqui de menor que, aí eu coloco uma exclamação, aí eu coloco traço, traço. Aí eu fecho lá, né? Traço, traço, maior que. Pronto. Aí eu comentei, tá vendo que ele saiu, né? No código, ele tá lá, mas só que no projeto mesmo, assim, no visual, ele não está. Entendeu? Entendeu? Ok. Eu precisei que tinha desligado de novo o fone. Vocês respondam, senão... Então, dessa forma aqui. Uma coisa que nós falamos também é sobre a dele. Cascata, né? O CSS é folha de estilo em cascata. Folha de estilo em cascata. E aqui eu vou colocar aqui 3P. Vou colocar um P só. E agora eu vou nesse P, vou apagar essa aqui. Nesse P, eu quero que a cor dele seja vermelho. Certo. Mas aqui eu coloco outra declaração e eu digo que a cor do P vai ser azul. Você acha que vai pegar qual? Qual que vai aparecer aqui? Aqui eu vou dizer que eu quero que seja azul, mas só que aqui está vermelho. E aqui eu vou dizer azul. Qual cor vai ficar aqui? A derradeira. A derradeira. Por quê? É a cascata? Exatamente, é cascata, né? A ideia é que vai pegar sempre a última. O mesmo elemento P, mas vai pegar sempre o último, né? O que vai permanecer vai ser o que foi declarado por último. Então, no caso aqui, ele vai essa declaração aqui sobrescreve essa daqui. Então, ele sobrescreveu essa. Aqui é a mesma declaração, né? Vamos supor, se eu colocar aqui
font size 50 pixels. Vai pegar ou não? Já fez. Né? Ele pega, porque aqui não tem nenhuma declaração, nenhuma informação de font size, né? Então, ele só sobrescreveu a cor. Mas esse outro aqui não. Entendeu? Se eu colocasse aqui um font size, por exemplo, font size 10, ele vai sobrescrever. Tudo bem? Então, o pastor me perguntou para que colocar 2 se vai só servir de 1. Exato. Não faz sentido, mas quando tem um projeto grande e alguém coloca outro, não sabe onde é que está aquela declaração, procurou, não conseguiu achar aquela declaração que estava em alguns outros arquivos, e aí você pode colocar novamente, né? E aí vai sobrescrever. Entendeu? Mas sim, não faz sentido ter 2. O certo é só 1 mesmo. Mas aí dentro da cascata tem uma exceção à regra, né? Aqui uma regra, vai sempre pegar a última. Mas dentro da cascata ele vai ter uma exceção. Estão me ouvindo? Não. Sim. Então. Que é que a luz apagou. E aí vocês falem, porque senão vai... E assim que parar de... Se vocês perceberem que eu não estou mais falando, aí vocês me avisem aí. Então, dentro da cascata, ele vai ter uma exceção, que está aqui no nossa apostila, né? A especificidade. Especificidade. E assim, cada seletor tem um peso e a soma dos pesos será levado em conta para que determinada declaração seja mais específica. E aqui nós temos o exemplo. A cascata perde prioridade e é priorizada a especificidade da declaração. Parou de falar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Eu Agora vou sim. deixar esse microfone de lado aí. Está dando trabalho. Deu para pegar eu falando isso aqui? Não. Deu. Tudo isso, né? Sobre a especificidade. Cada seletor tem um peso. Vamos pegar aqui o exemplo aqui. Vou escrever aqui 3 P's. 3 parágrafos. Parágrafo. Aula de CSS. Eu escrevo o que mais aqui? Turma 2024. Que mais? Turma online. Eu sou bem criativo para os nomes. Todos eles ficaram com uma cor azul. Por quê? Lá no CSS, tá aqui, pegou a cor azul e 10 pixels. Né? Vou apagar isso aqui. Colocar 20 pixels para ficar grande para vocês conseguirem ver. Então, tá aqui a cor azul. Foi aplicado para todos, porque todos são parágrafos. Né? Então, o CSS aqui, onde tiver parágrafo, ele vai aplicar essa declaração aí. Onde tiver parágrafo, se eu escrever outro, vai ser a mesma coisa.
Mas aí tem a questão da especificidade. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar outro parágrafo e vamos colocar aqui uma cor vermelha. Vai repetir em todos, porque todos são parágrafos. O elemento aqui, o elemento P, ele tem um valor, tá vendo aí esse nome azul aí, seletor especificidade. Tá? E ele está com o peso dele é 10, 001, é 10 o peso dele. Aí, o que é que a gente vai fazer? Se eu quero, como é que eu posso dizer? Se eu quero especificar, porque aqui tem 3 P's aqui, mas eu quero especificar eles, né? Eu quero dizer que esse P aqui, a classe dele, o nome dele vai ser turma. Então, eu coloquei uma classe para ele, com o nome turma. Aí, o que eu posso dizer aqui? Aqui não aconteceu nada, tranquilo. Tá tudo vermelho ainda, mas eu posso dizer que aquele seletor, uma classe vermelha, não, classe vermelha não, classe turma. Então, quando eu quero dizer no CSS, no HTML, classe é o nome classe. Mas no CSS, para dizer classe, é só um ponto. Ponto. Classe turma. E aí já viu que foi diferente. Ele pegou aqui, ó, classe turma, e aí ele já especificou. Eu especifiquei qual era o P, qual era o parágrafo que recebia uma classe. E o parágrafo recebeu a classe, recebeu essa classe aqui. Ou recebeu essa propriedade aqui, essas informações. E aí tem outro, né? Eu posso colocar aqui no HTML, esse aqui eu coloco um ID para ele. ID, vou colocar aqui online. ID online. O ID dele vai ser, o valor do ID vai ser online. E aí, quando eu chego aqui, classe é um ponto, ID é um jogo da velha. Online. Aí eu digo que a cor vai ser verde. E aí tem aqui uma online. Verde, opa, verde. Vamos observar aqui. No P, no seletor P, o peso dele é 10, 001, né? Então, é 10. Em turma, o peso vai ser 100 aqui, né? 0, poderia dizer 10, né? Aqui poderia ser 1, porque é só 1 lá, no final. Aqui seria 10, e o online seria 100, né? 100. Então, o online, desculpe, o ID, ele tem um peso maior. Ele tem um peso maior do que tanto o P, tanto o elemento em si, o seletor em si, como a classe. Então, o ID, ele tem prioridade. Como assim? Vamos pegar aqui esse online. E vamos dizer que... Como é que eu posso dizer aqui? Esse online tem a cor verde. Mas se fosse colocar aqui a classe para... Não. A classe para online. Uma coisa, né? Se fosse para... Eu acho que eu poderia usar esse exemplo
dessa forma aqui. Usar o P puro aqui, nesse aqui. E tentar sobrescrever aquele outro, né? Então, não teria como sobrescrever. Se aqui tem o parágrafo, o elemento P com a cor vermelha, e eu querer sobrescrever aquele elemento aqui, com... Deixa eu ver como eu poderia fazer isso, né? É só comentar essa... Então, tem um P. O P recebe a cor vermelha. Mas só que eu coloquei aqui nesse mesmo parágrafo, eu coloquei uma classe. E essa classe aqui, o nome dela vai ser online. Aí, quando eu coloco aqui online, ele sobrescreveu meu P, meu parágrafo. E se eu colocar aqui o ID, só um minuto. Vou colocar aqui meu ID, que ainda vou criar. Então, tem um parágrafo. A classe dele é online. Está aqui, a classe dele é online. Vou criar um ID também dentro desse parágrafo. Colocar um atributo dentro desse parágrafo com o nome online também. E aí vamos ver qual que vai sobrescrever aqui, né? E online está lá em cima. E eu vou colocar aqui a cor dele para ser uma cor que ainda vou pensar aqui. Mas seguindo nessa estrutura. O meu P está aqui. Eu coloquei vermelho, mas quando eu coloquei uma classe nele, a classe sobrescreveu o meu P, que era vermelho, agora ficou verde, ficou azul. O meu online está lá em cima, é o primeiro aqui. E lembra que o CSS ele é cascata, ele sempre vai pegar o último, em cascata. E eu coloquei meu online lá em cima, meu ID lá em cima, aí eu vou colocar uma cor para ele aqui. Vocês acham que vai pegar qual cor aqui? Vai pegar a azul, que é a última, ou vai pegar a cor que eu colocar aqui? Boa ideia. Oi? Pegar a cor que botar lá. Não entendi. Vai pegar a cor que botar lá em cima. Alguém tem outra ideia? Pegar a cor do ID, que ele tem prioridade. Sim, o ID tem prioridade, né? Então, quando colocar a cor aqui, se eu colocar uma cor laranja, ele vai pegar a cor laranja aqui. Ficou meio amarela essa cor. Mas pegou a cor do ID, porque é o que tem prioridade, é o ID, né? Então, sempre, mesmo se eu colocar o P lá em cima, não, quer dizer, o P por último, aqui, ele não vai pegar, porque a prioridade sempre vai ser do ID, sempre. O ID tem prioridade em tudo, né? Essa parte aqui deu para entender? Deu. Uhum. Ok. Seguindo. Então, vimos, né, que o elemento ele tem um peso 1. Até nós observamos lá. O elemento ele tem um peso 1, tá aí, ó. Seletor especificidade 1. A classe ele vai ter um peso 10. E o ID ele vai ter um peso 100. Então, o ID sempre vai ter prioridade. E aí nós temos o box model. O que seria box model? Box model é a ideia que tudo é uma caixa. Nós estamos trabalhando com uma caixa, né? Então, todos os elementos HTML serão considerados uma caixa, como uma caixa de papelão. Um exemplo é você pegar uma caixa qualquer, né?
A ideia é que você está trabalhando com uma caixa ali, um bloco, uma caixa. Caixas possuem propriedades. Então, a caixa ela possui o conteúdo, aqui, né? O conteúdo que você coloca dentro da caixa. A caixa ela tem uma largura, width, uma largura. A caixa ela tem uma altura, o height, a altura. Ela tem o preenchimento, aqui é o padding, o preenchimento interno da caixa, padding. Tem a borda, e também tem a margem, o espaçamento, que aqui já seria algo externo. Então, vamos tentar identificar isso aqui, né? Cadê? Vou apagar isso aqui. E aí nós temos uma div. Vamos criar aqui uma div. E eu vou colocar um nome aqui para essa div. Eu vou chamar o nome de conteúdo. Conteúdo. E aí, dentro dessa div, eu vou criar um H1. Curso CSS. Dentro desse H1, eu vou criar um P, um parágrafo. Estilizando uma página. Pego lá o P, né, vermelho. Eu vou tirar isso aqui. Então, nós temos aqui curso CS. Nós temos uma div de conteúdo, H1, beleza. Dessa forma aqui, a gente não consegue encontrar o que é cada coisa, né? Mas eu posso chegar aqui na minha div, que é conteúdo, dizer aqui, em conteúdo, eu quero mostrar só minha borda. Borda, então eu coloco o nome borda, né? Ele vai ter um pixel. O estilo da minha borda vai ser solid. E a cor vai ser verde. Então, conseguem ver que aqui é uma caixa. Minha div aqui é uma caixa. É um bloco. Da mesma forma, se eu colocar aqui o H1, colocar uma borda aqui, um pixel solid vermelho. Aqui também outra caixa. Outra caixa. E aí, se eu colocar aqui no meu P, no parágrafo, a borda azul. Então, Você falou anteriormente que sim. cada borda tem um tamanho, uma espessura diferente. Aí, como foi que você fez para colocar essas espessuras diferentes? Esses tamanhos diferentes de cada caixa? Como assim? Não entendi. Porque tem esse nome curso CSS, é vermelho. Aí é um tamanho diferente desse verde e um tamanho diferente desse azul, entendeu? São 3 tamanhos diferentes. Aí eu estou querendo saber como foi que você fez para deixar os tamanhos diferentes. Sei lá, no outro você tinha explicado que cada borda tem um tamanho, uma espessura, tudo assim. Uhum, certo. Não, a ideia é que essa caixa aqui, ela é flexível, né? O que você escrever aqui, lembra que a minha div, que é essa caixa verde aqui, a minha div, então, dentro da minha caixa, eu coloquei algumas caixas, coloquei o H1, coloquei o P, coloquei esses blocos aqui. Se eu for escrever outro P aqui, minha caixa vai aumentar, vai expandir um pouco, né? Testando, vou colocar aqui testando. Você viu que ela aumentou mais, a altura dele já desceu, né? Da mesma forma, se eu for tirar aqui, deixar só o curso, por exemplo, o verde, presta atenção nessa caixa verde, ela vai diminuiu mais.
Então, aqui a ideia é que ela é flexível, ela. Então, se tiver conteúdo, quanto mais eu colocar aqui informações, mais ela vai se expandir. Entendeu? Ao verde, presta atenção só no verde. Ela expandiu. Da mesma forma, os outros, né? Se eu colocar esse estilizando uma página aqui, se o P fosse só, que ia dar um trabalho. Também que dá para tirar tudo isso aqui. Aí, você viu que o meu azul aqui já ficou, já aumentou mais um pouco, em comparação a só um P, por exemplo. Entendeu? A ideia é que a caixa ela se expande à medida que eu vou colocando conteúdo nela, né? Ela vai se abrindo. Mas eu posso limitar também, né? Eu posso dizer, por exemplo, que meu conteúdo aqui ele tem uma altura fixa, um height, porque por padrão ele é alto, automático, né? Ele vai, à medida que eu vou colocando, ele vai abrindo, né? Mas eu posso dizer aqui que eu quero que seja uma altura de 50... Não, posso colocar aqui 300 pixels. Aí fico até aqui embaixo. Ou se eu fosse colocar 100. Você viu que ele já subiu mais, né? Vai ficar, algumas coisas vai ficar fora dele, da caixa. Ó. Entendeu? Meu verde aqui. Então, algumas coisas já ficaram fora, por exemplo, essa parte aqui já ficou fora do verde. Aí, isso aí não é interessante. Interessante é ter tudo dentro da caixa, organizado para não ficar desestruturado depois. Então, aqui eu posso colocar uma altura, um height de 200 pixels, por exemplo. Está aqui 200 pixels. Meu parágrafo. Está aqui meu parágrafo. Eu vou mexer com meu H1. Meu H1, eu poderia dizer que eu quero que meu H1 tenha uma largura de 50, largura width, de 50%. 50%. 50% aqui ele vai comparar com o total, né? Então, a largura é daqui para cá, a largura daqui para cá, então se eu coloco 50%, ele vai automaticamente cortar pela metade, né? Então, deixou aqui a largura assim, 50%. E aí eu posso deixar ele alinhado no centro, por exemplo. Deixou alinhado. Se eu quiser tirar aqui, para ficar bem alinhado no centro, ficou bem alinhado no centro aí. E eu posso colocar um espaçamento, né? No meu curso aqui, um espaçamento, um padding de 20 pixels. Você viu aqui que ele fez um preenchimento aqui dentro da caixa. Se eu tirar esse padding, opa. Você viu que ele ficou assim, né? Ficou mais estreito, mais curto. Mas se eu colocar um padding, o espaçamento aqui, ele foi aqui dentro da caixa, né? Ele colocou esse preenchimento aqui na caixa. Mas, como eu falei, é uma caixa. E essa caixa é flexível. Eu posso fazer um preenchimento só de lados da caixa. Se eu quero que o preenchimento seja só na parte de cima, eu coloco só na parte de cima. Se eu quero que seja só na parte de baixo, vai só na parte de baixo. Como é que eu posso fazer isso? Quando eu digo aqui, eu quero que meu pad, meu preenchimento, seja de 20 pixels, eu estou dizendo aqui que eu quero que ele seja de 20 pixels
em todos os lados, tanto embaixo, como na esquerda, como no topo, como na direita. Então, eu quero que seja 20 pixels em todos os lados. Mas eu posso especificar. Por exemplo, para isso, eu teria que colocar para cada um. Então, aqui nós temos baixo, esquerda, topo, direita. Então, se eu quero que o 20 pixels seja embaixo, então eu coloco aqui 20 pixels. Aí ela foi para a esquerda. Embaixo é o primeiro. Está aqui, foi para baixo. 20 pixels. Se eu quero que seja o outro, mais 20 pixels. Entendeu? E aqui é que está no centro. Deixa eu tirar aqui do centro aqui. Tá colado aqui. Né? Como o nosso exemplo anterior aqui era 20 pixels em todos os lados, tá aqui, ó, deu uma margenzinha de 20 pixels também. Mas se eu quero que seja 20 pixels só embaixo e em cima, então eu coloco só embaixo e em cima 20 pixels, esquerda e direita 0. Então aqui pegou só embaixo e em cima, esquerda e direita 0. Então quando eu quero juntar os dois, colocar só duas declarações, embaixo e em cima representa o primeiro, esquerda e direita representa o último. Né? Mas se for especificar por cada um, aí eu teria que dizer aqui cada um qual é que eu queria. Outra coisa em relação a isso, sobre padding, ou espaçamento, né? Estou tentando lembrar aqui. Não. Em relação a essa questão de caixas, vocês entenderam? Sim, tem a pergunta ali. Como faz para recuar a margem do lado direito? Eu acho que eu não entendi. Recuar a margem do lado direito. Então, se eu quero só o lado direito, vou colocar aqui padding. Lembra que são 1, 2, 3, 4. Cima, não. Baixo, esquerda, topo, direita. Então, se eu quero do lado direito, eu coloco aqui 20 pixels. 20 pixels. Ele pegou esse espaçamento aqui. Seria isso, pastor Adam? E para ir para o lado esquerdo, pastor, como é que faz? É porque o espaçamento aqui está... Vou diminuir a caixa para vocês conseguirem identificar, conseguir enxergar, né? Vou colocar aqui 25%. 25%, eu acho que dá certo. Vou tentar deixar ele colado aqui, deixar a caixa colada. Então, deixa eu colocar aqui 40. 35. Não, vou ser 40 mesmo. Se eu colocar ele... Talvez se eu mexer aqui, ele vai quebrar para a linha de baixo. Não, quebrou não. Beleza. Ver se ele vai colar. Não, 36. Então, se eu quero que seja no topo, acho que no topo seria esse aqui, 10 pixels, topo, tá vendo aí?
mexi só no topo, 10 pixels. O primeiro. Isso aqui. Isso à direita. Esse lado aqui. Você viu que ele mexeu aqui para cá. Para a direita. Então, se eu tirar aqui o 0, botar 0, se eu colocar 1, deu espaçamento aí, né? Ele preencheu só à direita. Isso aqui vai ser embaixo. Baixo. Entendeu? E aqui vai ser na esquerda. Opa. Esquerda. Entendeu? E aí, eu diminui o tamanho da caixa para conseguir ver ele mexendo, né? Porque com a caixa grandona, bem esticada, ele ia se mexer, mas não ia dar para ver, né? Não ia dar para ver. A não ser que... Ah, não, mas não daria certo, não. Se eu colocasse um background... Se eu colocasse um background preto, não ia dar certo de ver, não. Background color preto. E a fonte... Eu posso escrever o nome da cor em inglês, mas também tem outra forma de escrever o nome da cor, que é dessa forma também. Eu acho que... Mexeu lá, né? Na caixa. Essa é uma forma de fazer. Talvez uma das formas um pouco mais antigas de fazer, né? Hoje tudo é mais fácil, né? Então, se eu quero mexer só no lado direito, eu coloco aqui padding right. E coloco aqui 10 pixels. Entendeu? Então, eu coloco aqui padding right. E depois tem o padding left. Vou ser 20 pixels, por exemplo. Padding top. 40 pixels. Padding right, padding bottom. 30 pixels. Viu? Existe essa Para esse nome ir para o lado direito, como é que faz? Como assim? Para ir para o lado direito da tela. Sei curso de CSS para ir para o outro lado. Para cá? Isso. Eu posso colocar float right. Aí ele flutuou para o lado direito. Sim, sim. Mas o padrão ele fica dessa forma aqui. Tem essa forma de float right. Eu posso colocar também uma position relative. E posso colocar aqui right. Eu vi aqui 100 pixels. Não sei para onde é que ele foi. O left. Ah, tá ali. Left. Então, deixa eu colocar 200 pixels. 250 pixels. Foi mais 220 pixels. 40 pixels. Então, existe também essa outra forma de colocar. Entendeu? Sim ou não? Sim. Ok. Perguntas? Não. Existe uma apostila em PDF com esses códigos? Existe, sim, na internet. Mas eu não tenho, né? Mas na internet eu posso até pesquisar alguns. Isso é algo que a gente vai que aprende na prática, né? Fazendo, né? Testando.
Outra coisa é que o próprio VS Code, ele já dá várias dicas, né? Por exemplo, eu só vou escrever aqui fonte. Esqueci o ponto e vírgula aqui, está dando trabalho. Escrever aqui fonte, por exemplo. Várias opções aqui de fonte, de propriedades aqui, né? Eu posso colocar font family, font weight, style, display. Aqui tem várias opções. Esse font family eu vou dizer qual é a família que eu quero. E aqui ele já me dá várias opções de família, né, que eu posso trabalhar. Aí muda a família da minha fonte ali. Esse font weight aqui, seria para deixar ele mais... Seria como se fosse negrito, né? Aqui tá... Deixa eu tirar esse negócio aqui, esse background. Ele não vai dar para ver porque o H1 ele já é negrito, né? Então não dá para ver. Não dá para observar isso. Deixa eu mudar aqui para esse daqui, se mudou alguma coisa. Mudou ali alguma coisa, né? O Lucas está falando alguma coisa. Para as cores, eu vi que RGB, eu posso usar códigos em RGB tipo preto. Sim, você pode usar as cores do jeito que você quiser, né? Então, no CSS, você pode... CSS não, desculpa. No VS Code, quando você vai escrever uma cor, por exemplo, aqui, né? Color. Aí você coloca... Talvez você coloque só uma cor. Desculpa. Só a cor aqui, vermelho, por exemplo. E aí vai aparecer essa caixa aqui, lá no VS Code mesmo. E daqui você pode manusear qual é a cor que você quer. E é o que vai ficar salvo o RGB aqui, essa informação aqui. Tá vendo aqui embaixo? Esse RGB aqui. Então, se você não sabe o RGB, o código da cor, é só você escrever uma cor qualquer, escrever mesmo assim em inglês, vermelho. Aí, quando aparecer a caixinha, você vai manusear aqui a bolinha. A bolinha está sempre aqui em cima. E aí você vai manusear na tonalidade vermelha aqui, mas eu quero na tonalidade verde. Eu quero uma cor na tonalidade verde. Então, eu venho para cá. E vou manusear aqui essa bolinha, né? Para ele ir para a tonalidade que eu quero, né? Entendeu? Uma outra questão que a gente pode observar, aprender também sobre... Deixa eu aumentar minha caixa aqui. Vocês viram que aí nós temos... Deixa eu só pegar aqui esse cabo. 3 caixas. Nós temos a caixa principal, o conteúdo, a caixa do conteúdo. Nós temos a caixa do H1, que é esse onde tem o nome curso, CSS. E também nós temos a caixa do parágrafo, que é onde diz aí, estilizando uma página. 3 caixas. Aqui nós temos o nosso HTML. Se eu colocar um outro parágrafo aqui, aprendendo na prática. Vocês viram que ele deu essa quebra de linha, né? Então, ele deu esse espaçamento aqui e o parágrafo apareceu aqui embaixo. Aprendendo na prática. E se eu colocar
no lugar de eu colocar aqui, colocar um parágrafo só. Está aqui um parágrafo só, né? Estilizando uma página, vou colocar aprendendo na prática. Aprendendo na prática. Tranquilo. E aí, se eu colocar aqui um spam, por exemplo, e o spam vai... Onde é que eu vou colocar? Aqui, na prática. Vou colocar minha aprendendo. Perceba que ele não quebrou aqui, né? Ele não quebrou uma linha. Porque quando a gente colocou 2P dessa forma, ele quebra aqui. Está aqui um parágrafo, está aqui outro parágrafo. Mas se eu colocar aqui um spam, só nessa palavra aqui, aprendendo, essa palavra deveria quebrar para a linha de baixo. Vocês sabem por que não quebrou? Não foi para a linha de baixo? Não aconteceu nada no código, o código está do mesmo jeito aqui, mas ele não desceu como tinha descido anteriormente. Alguém tem alguma ideia? Pastor, esse spam é só para quebrar a linha também? Então, se for só para quebrar a linha, por que não quebrou? Sei lá, é isso que eu estou tentando entender. Queria saber se é só para quebrar a linha ou... E se foi, por que não quebrou? Então, isso aí já foi uma pergunta que eu fiz. Eu vou colocar aqui Acho que é por causa da div, né? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui uma borda só para vocês identificarem o spam. Onde é que está o spam? Borda, um pixel, solid. Aqui, qual? Deixa aí preto aí mesmo. Veja como é que está a caixa dele. A caixa dele era mais... A caixa do conteúdo ele é bem larga, né? Bem comprida. A caixa do H1 também ele é bem larga e até tem um espaçamento aqui. Esse espaçamento nem foi o que a gente colocou. Vou até tirar aqui o padding para vocês verem que, por si só, ele já tem esse espaçamento aqui, né? Já tem isso aqui. Ele pega tudo, né? A página toda. E o P também, né? Ele pega todinho aqui. Esse azul aqui, ó, é o P. E dentro do P eu coloquei um spam, e o spam está aqui. Mas só que ele é mais apertado aqui, né? Ele é bem... Só foi somente para a palavra mesmo, aprendendo. Então, a tag spam, ele é diferente. Não, a tag spam ele é diferente da div, ou do H1, ou do P, porque a div é um bloco, é uma caixa. Desculpe, o H1 é outra caixa. O parágrafo também é outra caixa, outro bloco. Mas o spam, ele não é um bloco. Ele é um elemento inline, a gente chama assim, inline. É um elemento só da linha, só daquela linha. Então, o spam, ele não é um elemento de bloco, ele não é uma caixa, mas é um elemento de linha. Então, aqui, esse spam a gente usa geralmente para quando a gente quer dar ênfase ou
focar em uma frase ou focar em uma palavra em si, né? Então, se a gente quer dar um estilo para essa palavra aprendendo, então a gente vai usar o span e a gente vai, por exemplo, dizer que eu quero que a fonte style dela seja itálico. Entendeu? Eu quero que essa palavra aí tenha uma cor diferente das outras. Uma cor... como é que eu posso dizer aqui? Que cor? Eu sou ruim de cor. Amarelo. Salmão. Pronto. Deixa eu tirar essa borda aqui. Eu quero que essa palavra ela tenha uma outra propriedade, que eu vou dizer o que. Eu quero que o peso dela, né, o font weight, seja de 700. Vê que ela ficou mais forte, né? Aí. Então, Pode mudar o tamanho também, pastor? Posso mudar o tamanho também. Eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? Entendeu? Sim, sim. Então, o span, ela serve para eu trabalhar com inline. Por exemplo, aqui nós temos um parágrafo, e um parágrafo vai ter várias palavras, e se eu quero focar só uma frase daquela palavra, eu posso colocar aquela frase dentro de um span e eu posso dar uma classe para ela, né? Dizer aqui como é. Posso dizer qual o nome que eu posso dar aqui. Deixa eu ver. Especial, talvez. Especial. Aí vai perder aqui tudo. Não perdeu porque só tem só uma spam, né? Se tivesse outro spam, ia perder. Mas especial, aí eu só poderia colocar, eu posso colocar só especial aqui. Esse span tem a mesma função de style? Não é. Style, ele é o estilo, né? Isso aí já aparece uma outra questão que eu tenho que explicar também a vocês, né? A princípio, eu estava querendo só mostrar aqui as declarações e as propriedades, né? Como é que eu vou escrever uma declaração. E aí, depois vamos ver como é que a gente pode colocar o CSS dentro do nosso HTML, né? E aí seria bom também a gente fazer isso, né? Mas até aqui, alguma pergunta sobre isso que a gente viu? Dizer coisas como criar um lembrete. Não. Alguma pergunta? Dúvidas? Nenhuma? Ok. Então, vamos criar lá uma pasta, lá no... Cria uma pasta dentro do HTDocs, com o nome Aula 2 ou CSS, alguma coisa assim. Cria uma pasta lá dentro lá do HTDocs, com o nome que vocês preferirem. É para fazer agora, pastor? Sim, nesse momento. Tá. E cria um arquivo chamado index.html dentro dessa pasta que vocês vão criar aí. Qual é o nome da parte? Pode ser a parte de vocês, pode ficar à vontade, né? Dentro da pasta, cria outra pasta com o nome HTDocs?
Não. É para fazer como? HTDocs é a pasta principal, né? Dentro da HTDocs, você não criou uma pasta chamada aula 1? Sim. Agora, dentro do HTDocs, vai criar uma outra pasta com o nome que você vai dar aí. Conseguiram? Ok. Uhum. Aí criou já o arquivo index.html. Pronto? Posso seguir? É para criar só nas pastas, aqui no VS Code não faz não, né? Então, tem que ir para a pasta HTDocs. No A VS pasta... Code, Não. a pasta eu já fiz. Você fez a pasta HTDocs? Ou fez a pasta Aula 2 eu botei. aula 2, certo. Aí abra essa pasta aula 2 dentro do VS Code. Espera aí. É isso que eu estava tentando abrir. Sim. Você vai em arquivo, né? File, e vai abrir pasta. E aí você escolhe a pasta e abre ela. Não abre aqui, que não tem nada dentro. Como assim? Não é Você para vai abrir aqui, a pasta você está vendo minha 2. tela? Tá Não, vendo minha estou aqui tela aí? no meu. Vou entrar aqui na sua tela. Espera aí. Pronto. O que você vai fazer? Você vai aqui em File, aí ele File, aí tem aqui abrir pasta, Open Folder. Clicou, Pronto, eu fui aí.
Aí você vai escolher a pasta que você quer abrir. Que vai ser aula 2, né? Aí você seleciona e depois só... Aí tem um botão aqui embaixo no seu, que é selecionar pasta. Você clicou, aí ele abre. Mas não tem nada na aula 2. Não coloquei Não, nada, não. não é para ter nada mesmo, não. Quem vai criar agora, você vai só selecionar a pasta. Você criou a pasta vazia, não tem nada, não. Justamente, que não está entrando não aqui. Estou colocando Não, você... open, Open folder. file, open folder, né? Isso. Aula 2. Aí tem um botão lá embaixo que seleciona a Aí pasta. aparece assim, do you want to save the change? Sim, diga sim, entre aí. Pode salvar. Isso. Pronto, entrou na pasta aí. Aí você vai criar um arquivo, né, nessa pasta. Vai criar um arquivo chamado index.html. Entendeu? Entendi, mas não apareceu aqui ainda não. Não sei se vai demorar a aparecer. O quê? Apareceu agora. Demorou para aparecer. Deu certo agora. Aula 2. Ok, então o que vocês vão fazer agora? Vão criar a estrutura do HTML. A estrutura do HTML é HTML, aí tem esse 2.5. Estão vendo minha tela? Estão vendo? Sim. E aí vai criar a estrutura do HTML. Que pode ser pela exclamação também, né, professor? Como assim, por exclamação? Só coloca uma exclamação e dá um enter que já vai também. Assim? Pronto. Isso. Uhum. Olha aí, mira aí. E aí, o que é que vocês vão fazer aqui? Cria aqui uma div. Essa div aqui vai ser, o nome dessa div vai ser, a classe dela vai ser main. Dentro dessa div, você vai criar outra div com o nome de cabeçalho, header. A classe header. Ou melhor, não cria div não, coloca o header meio. Fica melhor header, cabeçalho. E aqui você vai escrever um H1. Página HTML. HTML. Eu quero ensinar vocês que existem 3 formas. Vocês estão escrevendo? Se Eu tiver, estou. se tiver escrevendo, pare aí de escrever, só para eu mostrar a vocês como vai ficar gravado. Então, só preste atenção aqui. Depois vocês podem fazer também. Certo? Certo? Ok. Então, preste atenção aí. Eu quero só mostrar a vocês que existem 3 formas de eu chamar o CSS, meu estilo.
Primeira forma que eu posso chamar ele é diretamente no elemento. Como assim? O H1, deixa eu só abrir logo a página lá. Aqui, página HTML. Primeira forma de chamar o CSS é aqui diretamente no elemento. Então, eu posso escrever aqui style, igual, aí, entre aspas. Eu quero que o meu estilo do HTML, do meu H1, seja da cor vermelha. Só tem vermelho aqui, né? Essa cor é... Não, colocar verde que é melhor. E a cor vermelha. Aí ele pega. Então, eu posso escrever o estilo diretamente no elemento. Se eu quiser colocar outra coisa, é só vírgula. Aí eu posso dar agora minha outra propriedade, né? Então, eu quero que seja display, não, font style, seja inline, itálico. Então, ela ficou itálico, né? Então, essa é uma forma de eu escrever o CSS. Não é uma forma agradável de escrever, né? Não é uma forma muito bonita de fazer, porque senão o seu HTML vai ficar cheio de CSS aqui e visualmente fica feio, né? Fica poluído. Então, essa é a forma que geralmente não se deve fazer. Existem projetos hoje online até que faz dessa forma, né? Mas, como eu disse, não é o correto. Aqui na empresa que eu trabalho, tem algumas páginas que tem CSS direto no... Cadê? O CSS aqui. Então, essa não seria interessante de... Essa forma não é interessante de se fazer. Entendeu? Isso aqui é só a título de exemplo. Essa é uma das formas. A outra forma que eu posso falar ou chamar um CSS é ou no head ou no body mesmo, pode ser, né? Então, o que eu faço? Eu vou dizer aqui que eu quero fazer um style. Então, abro aqui uma tag chamada style, abro e fecho essa tag, e aí agora eu vou dizer o meu elemento. Eu quero mexer na minha div main. E aqui a minha main é uma classe, então é só colocar um ponto, main, e aí eu digo o que é que eu quero fazer. Eu quero que o background dela seja uma cor mais cinza, assim. Não tão cinza, deixa eu ver se... Vou colocar esse ouro para ficar melhor de perceber, né, a mudança. Fica melhor de enxergar aqui a mudança. Então, aqui no main, ela ficou dessa forma. E aí eu posso dizer que eu quero... Não, aí sim. Essa aqui é a segunda forma de chamar o CSS. Então, aqui no topo, eu já coloco o que eu quero fazer. Existe ainda uma terceira forma, e a terceira forma é a forma mais correta de se fazer, né? A terceira forma é eu criando um arquivo especificamente para estilização. E seria um style.css. Então, esse arquivo aqui é para estilização mesmo, né? Então, aqui eu posso dizer que meu body ele vai ter um padding 0 e um margem 0. Opa. Vamos ver se refletiu isso. Então, não refletiu, né? Porque tem um espaçamento aqui, tem um espaçamento aqui. Então, não refletiu. Por que não refletiu?
porque a gente não chamou isso no nosso index. Aqui dentro do head, eu vou criar aqui um link rel style sheet src style css. Esse link rel aqui esse link, eu estou dizendo que eu estou trazendo um arquivo, estou linkando meu HTML para um arquivo que seja de style sheet, folha de estilo. E aqui eu estou dizendo a fonte, o source, onde é que essa folha de estilo está onde? Ela está no arquivo style.css. E é exatamente isso aqui, né? E aí, quando eu salvo, eu vou testar lá, e aí, não pegou? Deixa eu ver aqui se ele vai... Pare. Pegar aqui. Oxe, por que não pegou isso? E aí que eu chamo ele. Né? Não tem que apagar esse de baixo que você botou no bar, não, Pajé? Não precisa. Não É. precisa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, nesse exemplo aqui não, que eu queria trazer não. Peraí. É porque não é SRC não, é href. E também, como é um link, usa href. E aí, quando eu vou para lá, cadê? Já pegou. Então, deixa eu trazer aqui. Então, eu posso colocar aqui o background seja um cinza. Vou pegar um cinza mais clarinho. Certo. Aqui não colou em cima porque aqui nós temos um elemento chamado header, que aqui eu poderia colocar topo. Aqui, né? Só para vocês identificar. Aqui, ó, topo. Então, a minha main, ela pode ter minha main aqui. Ela pode ter um width de que 100%, pode ser 100%, mas deixa eu dar um padding aqui para ela, um padding. Cima abaixo vai ser 0. Direita e esquerda vai ser 2%. O padding dela. Então aqui ela vai... Foi aqui. Deixa eu colocar isso no body, fica melhor. Ou aqui mesmo, para não ficar colado, né? Porque lembra que a main ele está colado. Está colado lá, né? Bem aqui. Então, se eu coloco esse espaçamento, esse preenchimento aqui de 2% no lado direito e esquerdo, ele livra um pouco aqui para não ficar tão colado. Eu poderia colocar também cima e embaixo, então seria 2% assim, cima e embaixo, ficaria dessa forma. Cima e embaixo 2%, direita e esquerda 2% também. Então, essas são as 3 formas de
e chamar um CSS, né? Seria diretamente no elemento. Eu posso chamar diretamente no elemento. Posso chamar ele no topo da página aqui. Só coloco o style, escrevo aqui minha declaração e fecho o style. E a mais correta seria um arquivo externo, né? Escrevo no arquivo externo o que eu quero e depois é só linkar o arquivo no arquivo, o arquivo CSS, eu linko ele dentro do arquivo HTML, né? Então, o HTML chama o arquivo CSS. Tudo bem até aí? Entenderam? Perguntas? Não. Uhum. Todo mundo está calado? Ou não entendeu nada, ou já entendeu tudo. Eu respondi, eu disse que não tem, não. Não, eu sei.